aí, gente, esse aqui também dá um BOzinho, tá? Por quê? Porque algumas pessoas leem com o nariz meio torcido, tá? Por quê? Porque a gente tá, assim, no nosso... passar pano? Talvez. Mas, assim, a gente tá num momento histórico que nós não aceitamos mais que uma mulher se submeta aos caprichos do homem, da sociedade. A gente vive assim, meninas, né? Desculpa, mas ainda hoje a gente vive assim, ainda mais quando a gente vive um estado de apaixonamento, tá? E o que acontece aqui no livro da nossa queridíssima autora contemporânea, que está escrevendo muito, vencedoras de prêmio, inclusive. É a mais nova de todas aí, se bobear. Não, Tô zoando porque a Ariadne falou assim, não consigo nem imaginar uma Júlia que nasceu em 1800. Só tem gente de 1800 aí, a primeira que não, passou de... Brincadeira. não, ó. A gente falou da Djamília, É verdade. que é de 82. Opa, verdade. Então É, jovenzinha, minha contemporânea, é mais jovem verdade, é que eu, contemporânea, é verdade. A única contemporânea também, né? tá? O E a Dona resto. Conceição Evaristo, e Hum. agora é ela. Dona Conceição Evaristo é 10 anos mais que Passou ela. de 1900 ainda pode ser considerada contemporânea, então. Tá escrevendo agora, é contemporânea. Show, perfeito. Exato. A Lígia, a gente vai falar da Lígia daqui a pouco, é contemporânea também porque ela escreveu até pouco tempo, né? Ela morreu faz pouco, mas ela Ainda é considerada é ainda. considerada Show, contemporânea. Ela tá perfeito. falando do nosso tempo, né? E então, fica aí, não solta minha mão. Fica por aí. Dona Paulina Chiziane, então, moçambicana, ganhadora de prêmios. Ela vai ter alguns livros, eu já tinha lido um outro livro dela, bem pesado, inclusive, sobre questões da cultura do seu país, né? A gente precisa considerar aqui que nós estamos falando de um país africano que foi colonizado por portugueses. Então a gente vai ter a ancestralidade africana, a gente vai ter toda essa cultura africana, mas ao mesmo tempo a gente tem ali as características da cultura portuguesa, que, enfim, né, é a hegemônica, é a cultura oficial. Tá? Então, assim, essa dualidade vai estar presente aqui no Balada de Amor ao Vento. E antes que eu, inclusive, tenho o vídeo completo aqui em que eu falo dele, Balada de Amor ao Vento tá na capa, gente. É assim, ó, você tem que ter um pouquinho de sensibilidade quando você está lendo um livro e você não presta atenção no título do livro. Balada não é uma música feliz, não é uma música alegre, não é uma música que seja animada. A balada é algo mais lento, mais leve. Essa música mais leve é de amor, balada de amor, só que é ao vento. Então é um amor que se esvai, é um amor que não se sustenta, é um amor que, que, que se vai ao vento. E é isso que a gente vai encontrar aqui, tá? É uma publicação recente, é de 1990. Há algumas bobagens, eu não vou saber dizer aqui exatamente quais são os livros, mas há alguns colegas aqui no YouTube, alguns que nem são professores, inclusive. Vou reiterar isso. Há algumas pessoas aqui no YouTube, ou até mesmo em outras redes sociais, falando que é a primeira publicação de uma mulher em Moçambique. Gente, não é, tá? Há outras publicações, inclusive tem um texto muito bom no próprio jornal da USP, que faz um resumo e faz um apanhado bem mais denso. Afinal, a gente não faz esse trabalho aqui só lendo o livro, a gente vai às fontes de pesquisa e há outros livros que antecederam, tá? A gente trata como uma grande publicação, uma publicação marcante, porque estourou a bolha, como se diz aí no jargão, estourou a bolha e acabou sendo traduzido em outros países e chegou, né, onde chegou. Mas há outros livros que foram publicados por outras mulheres, inclusive, tá? Mas ela é a mais representativa, tá? O que a gente vai ter aqui, então, é uma narrativa muito íntima, é uma narrativa em primeira pessoa da Sarnau. Essa personagem, então, vai tratar de questões sociais e questões de gêneros. A gente vai ter aqui, de forma explícita e escancarada, sem rodeios nenhum, uma crítica tanto ao patriarcado, esse patriarcado
ocidental, judaico-cristão ocidental, e as tradições limitantes, que no caso ali é a tradição da poligamia, e no caso a poligamia masculina, tá? Não é a poligamia feminina, ok? Nossa protagonista, então, Sarnau, o que que a gente vai ter ali? De novo, gente, toda a subjetividade e toda a complexidade de uma mulher que ama, uma mulher que se apaixona, uma mulher que se entrega, uma mulher que tem filhos, uma mulher que pensa nos seus filhos, que quer o melhor para os seus filhos, mas em alguma medida acaba tomando decisões que não são as mais acertadas, tá? O que que a gente vai ter ali de elemento central? A gente vai ter a Sarnau, que é uma mulher que se apaixona, ela, ao começo da narrativa, perdão, ao começo da narrativa, ela tá num lugar que ela detesta, que ela odeia, ela tá contando isso já adulta, quase idosa, e ela diz que ela não gosta do lugar onde ela mora, ela tá lá com os filhos dela e ela não gosta daquele lugar, e ela então começa a rememorar esse amor que ela sentia por um rapaz chamado Muando. O que que acontece com ela? Ela se apaixona por esse rapaz, ele também, aparentemente, se apaixona por ela. Eles acabam tendo um relacionamento, eles estão ali pensando em casamento e tudo mais, só que ele estuda em uma escola cristã, ele está estudando para ser padre. E aí, quando chega então esse momento em que ele vai ter que decidir se ele vai ficar com ela ou ele vai seguir os estudos dele para ser padre, ele resolve então deixá-la. Só que ela está grávida, né? Então, aí começam os problemas. Ela vai sofrer um aborto, vai ser um momento, inclusive, que ela vai se sentir liberta, porque afinal de contas ela não poderia levar aquela gravidez adiante, então o aborto acontece de forma natural e espontânea, e ela acaba sendo prometida em casamento, tem a sorte de ser prometida em casamento pro rapaz ali, que vai ser o rei, digamos assim, daquela sociedade em que ela vive. Então, deu tudo certo, olha que maravilha, olha que legal. Só que não, né? Por quê? Porque ele é poligâmico, então ele vai ter outras mulheres. Ela vai casar, vai ser a principal esposa até um determinado momento. E aí, quando começam a aparecer outras esposas, ela vai perdendo o posto. Então, vejam, a gente vai ter, ao mesmo tempo que a gente não encontra, nós, mulheres, não encontramos refúgio, acolhida nessa sociedade judaico-cristã, também a gente não vai encontrar acolhida, carinho, afeto numa sociedade que tem aí crenças um pouco mais limitantes, entre muitas aspas, aqui especialmente a questão da poligamia, tá? Então, é um texto, de novo, que vai tratar sobre essa questão feminina, vai tratar do olhar feminino, das complexidades do feminino. Beleza? Não, você até pegou leve com ele, né? Porque na real, quem assistiu o vídeo que tá na descrição, vai dizer que não chama ele de poligâmico, chama de canalha. Então. Aqui eu fui. Cafajeste! Cafajeste, terrível, E terrível. nesse, pra quem gosta, temos rivalidade feminina, hein? Temos, Uhul! esse temos, mas a rivalidade aqui termina de um jeito assim, que é tipo o universo olhando para ela e dizendo: então, tu quer paz? Tu vai ter paz se for desta forma. Tu vai ter que dar o nome para tua filha da tua rival, Tenebroso. para ela poder ter paz, para ela poder ter a filha com saúde, ela teria que colocar o nome da rival dela na criança. E no momento em que ela começa a chamar essa criança pelo nome da rival, a criança floresce, desabrocha. E ela, por ser uma mãe, ela aceita. E ela vai amar essa criança mais do que tudo na Cara, vida. É, é tanta nuance. nossa, Nossa. é incrível, assim, ó, é muito punk.